Fecha o link aí. Tá. Quer que feche aqui? Agora.
Olá, turma, tudo bem? Aqui é Gustavo Borges. Um abraço para todos vocês. Primeiro episódio, Atitude de Campeão, um podcast que fala de negócio, que fala de empreendedorismo, que fala com você, dono de empresa, para quem está buscando liderança nos negócios ou um desenvolvimento profissional. A gente é bem amplo aqui no Atitude de Campeão e uma grande novidade nesse podcast Atitude de Campeão que eu tenho um co-host, que é o Luiz Gustavo. Aê! Que além de um grande cara alto, é meu filho. Sou seu filho também. Obrigado aí pelo convite de fazer parte, né, do Atitude de Campeão Podcast. Não foi nem convite, né? A gente acabou construindo juntos. Né? Acho que faz alguns meses que você chegou pra mim, ou talvez foi até ano passado que você chegou e deu uma ideia, falou, vamos fazer um podcast juntos? E eu tive um pouquinho de resistência, mas mais cedo nesse ano a gente conversou de novo, começou a desenvolver essa ideia e eu estou muito feliz, muito grato aí. Só para vocês entenderem o porquê disso aqui, é que a gente está buscando uma conexão muito forte com pessoas, com gente que quer prosperar nos negócios, que quer crescer, que quer buscar algum tipo de desenvolvimento. E a gente vai trazer para o nosso podcast aqui pessoas incríveis. A gente vai trazer um line-up que vai transformar a vida das pessoas de alguma forma, com insights, donos de empresa, pessoas com uma capacidade assim, gigantesca de conexão com qualquer tipo de pessoa que está buscando alguma coisa na vida. E principalmente essa conexão com o negócio, né? Que é uma pegada que hoje a gente está trabalhando juntos. Né? O podcast é um dos nossos trabalhos em conjunto, Sim. Mas a gente está muito focado, né, nesse desenvolvimento aí das empresas. A ideia é buscar conversar com pessoas que estão vencendo na vida, estão prosperando, tocando negócios que estão crescendo. E não só entender o negócio, mas entender a pessoa também. O que a pessoa teve que passar na vida para conseguir construir um negócio desse. E se a gente conseguir extrair insights dessas pessoas, vai ajudar a gente, vai ajudar você que está escutando, para você também prosperar no seu negócio. Então, é educacional. E como qualquer negócio, como o podcast aqui, a gente tem um grande parceiro que é a Vita, que está com a gente como patrocinador do nosso podcast, que vai fazer parte dessa jornada aqui também. Então, obrigado aí, Vita. Um agradecimento à Vita. Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais dela. Combinado. Beleza? E aí? Vamos começar o papo? Filho de peixe, peixinho é? Essa daí é boa, essa daí é velha. Essa eu escutei muito na minha vida. Também escutei muito Gustavinho, até chegar uma hora que eu tive 2 metros, aí de Gustavinho não tem nada. Essa eu escutei bastante. Gustavinho é engraçado. Eu tinha meus apelidos, já foi Batavinho, Tavinho, Pirulito. Pirula, que é o mais comum de todos. Mas muito legal a gente estar juntos nessa jornada aqui e principalmente que nos últimos 2 anos a gente está empreendendo juntos. Né? Mais próximo, sim. Uma área, e hoje o Luiz Gustavo ele está tocando uma operação de um dos meus negócios, né? Que é nosso negócio. Que é herdeiro, né? Botou o seu DNA para tocar o negócio. Botou o DNA para tocar o negócio. Mas está como head de operações. Sim. Como é que tá sendo trabalhar comigo? Cara, tá fácil? Então, eu vou falar que tá ficando... A cada dia que passa fica um pouco mais fácil, porque no começo foi bem difícil, porque você é uma pessoa que as expectativas são altas, de uma forma boa, né? Porque quando você fala de qualquer pessoa que atingiu sucesso, que tá em um nível acima, quando você compara, de forma relacional, né? Comparando como que tá indo com outras pessoas... Essa pessoa tem expectativas altas e eu não me escapei dessa. E aí eu diria que assim, no começo foi um pouco difícil, porque eu já recebi duras de você durante a minha vida, mas nunca era no âmbito profissional. E aí quando é no âmbito profissional, às vezes você pensa, nossa, mas eu não estou fazendo tão bem feito e essa pessoa não está satisfeita. Mas na verdade não é isso. É que você quer que eu tenha sucesso e você mandar real para mim é necessário. Não tem como eu só não fazer bem feito. Você quer me ensinar também. Eu fico imaginando você com 25 anos, né, formado em administração pela Universidade de Michigan, né, toda a nossa família é tudo meio Michigan Wolverines, né? A dona Bárbara, minha esposa, ela se formou na Flórida, mas você foi para a Universidade de Michigan, assim como eu, a Gabi também, né? E eu fico pensando na minha relação, eu na sua idade. Sim, com seu pai? Não, na minha vida mesmo. Não, com meu pai eu sempre estive muito distante dos negócios, né? Lá em Tuverava, eu saí de Tuverava com 15 anos, os negócios todos lá. Sim. O meu pai foi um empresário da minha carreira profissional durante muitos e muitos anos. Só que eu nunca tive envolvimento nos negócios do meu pai como você está tendo agora, né? Numa operação de um negócio muito específico. E eu fico imaginando, eu com 25 anos, depois da faculdade, estava indo entre Olimpíadas ali participando,
e a pressão que você tem hoje de tocar uma empresa, montar uma empresa e tocar uma empresa, que não é uma coisa fácil. Sim. Normalmente, os jovens eles acabam entrando, a não ser aqueles que constroem as empresas, né? A gente tem até um exemplo da Vita de empreendedores de construção ali. Sim. Você vai para uma área específica, você desenvolve uma área, pode ser uma área comercial. Por alguém. Você aprende. Então você está tendo a experiência mútua, né? Você estava na área comercial durante um bom tempo e agora você está na operação do negócio. Eu estou na área de gestão, né? Eu estou gerindo uma empresa e faz mais ou menos 2 ou 3 meses que eu estou fazendo isso. Eu fiquei 3 anos atuando só na área comercial, sendo liderado por alguém. Eu não tinha liderado pessoas ainda. E eu acho que o maior desafio é que eu tenho que responder para você, que é o dono da empresa, e eu preciso liderar as pessoas do meu time. Então, tem pressão dos dois lados, porque as pessoas que estão sendo lideradas também querem algo de você. Elas querem ser lideradas, elas querem crescer. E o dono da empresa, o seu chefe, ou o seu sócio, ele quer que o negócio prospere. Então, ele vai te cobrar também. Então, tem cobrança dos dois lados. E a cobrança própria de você fazer o trabalho bem feito. E uma coisa que é muito difícil para donos de empresa, sucessão ou trabalhar em família é um desafio gigantesco. A gente conversa com muitos empreendedores, com muitos gestores. No evento da YPO que a gente foi, teve um papo só sobre sucessão. Sim. Da expectativa dos pais, expectativas dos filhos, né? A relação a brincadeira aqui, né? Filho de peixe, peixinho porque a turma, medalhista olímpico, foi para a Olimpíada, aí o filho vai para a Olimpíada, não sei o quê. A expectativa ela é toda dessa forma. E a tranquilidade de ambos os lados, né? Tanto do pai quanto do filho que está junto do negócio, ele precisa ter o respeito mútuo. Sim. E precisa ter a abertura de mente, principalmente do pessoal mais velho, né? No meu caso, eu sou mais velho, da liberdade para o jovem criar, né? Mas você está fazendo bem isso. No começo, quando eu cheguei, eu vim com muita ideia. E aí você... Muita sede ao bote? Muita sede ao bote. E você me controlou um pouquinho porque não dá para fazer tudo logo de cara. E eu ainda nem entendi o negócio, então eu queria mudar coisas que eu nem entendia. Mas eu vejo que agora a gente está quase 2 anos empreendendo juntos, e agora que eu estou nessa posição aí de gestor, eu vejo que você está mais aberto às coisas que eu estou falando, as ideias que eu estou trazendo. Você está me dando um pouco mais de liberdade. Então eu agradeço essa oportunidade e eu acho que foi do jeito certo. Não teria sido legal se já no começo você teria me dado toda a liberdade do mundo, porque eu não sabia ainda direito o que estava fazendo. Sabe uma das coisas mais legais? Ainda não sei, estou aprendendo. Mas sabe uma coisa que eu achei muito legal? Você vai lembrar dessas algumas conversas, né? Que no começo é assim, você falando, né? Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos que não sei o quê. Aí vai Aí agora, quando você vem com precisamos, o que eu respondo para você? Vai lá e faz. Beleza, precisamos, então por que você não fez ainda? Mas eu estou falando menos, precisamos. Com certeza. Né? Agora nós precisamos, vai custar tanto e a solução é essa. A solução é essa, vai custar tanto. Fala, beleza, agora facilitou a minha vida, né? Porque senão fica no precisamos e não tem nada assim. Aí eu vou ter que tomar decisão. Sim. E acho que essa é uma grande dificuldade do dono de empresa, porque tem muito problema para resolver, pelo amor de Deus. E eu vejo agora que, como gestor, que eu contratei 2 pessoas nas últimas 3 semanas. Mais ou menos um mês. Fácil contratar, né? Não é fácil contratar. Muito fácil. Inclusive, a gente vai ter alguém num podcast em breve que vai estar ajudando a gente demais com isso. Eita, vamos convidar a turma toda para falar. Mas eu vejo que o que você espera de mim, como gestor, de trazer a solução, é uma coisa que eu tô vendo que agora eu tô querendo dos meus colaboradores, que eu contratei a equipe comercial, né? E, inclusive, um dos meninos que está trabalhando comigo, ele faz assim, ele não me traz problema. Até agora, em um mês, ele me trouxe um problema. Ele me trouxe esse problema porque ele achou que eu tinha causado o problema. Ele falou, eu não queria resolver um problema que você causou, eu queria ver com você primeiro se era isso mesmo. Aí eu falei, não causei esse problema. Ele, tá bom, vou lá resolver. 20 minutos depois, ele resolveu. E eu acho que isso é uma coisa que donos de empresas, gestores, eles estão com sede por isso, porque as pessoas, elas estão muito reativas, elas não estão trazendo as soluções, elas estão acontecendo uma coisa, nossa, aconteceu alguma coisa, como que eu faço, o que eu resolvo? Então, às vezes, a pessoa nem traz, vamos mudar isso, é só, tem esse problema. Eu acho que é pior do que trazer uma ideia. Com certeza, você fica passivo ali, né? Você falou de contratação, se você pensar assim, montar equipe, a gente fala muito aqui, né? O nosso estúdio aqui é dentro da metodologia, da MGB. Sim. E aqui a gente tem os gestores aquáticos, donos de empresa, quem está envolvido com o negócio. E das maiores dificuldades que o gestor tem, de qualquer segmento, né? Eu gosto quando eu falo com a turma aqui das academias,
que aí vem lá do interior de não sei aonde e tal, fala assim, não, meu principal problema aqui é contratação e manutenção de Por que pessoas. você acha que isso acontece? Por que você acha Porque que esse é tão... porque é um problema mundial. Tá. Mas você acha que, por exemplo, você está empreendendo faz quantos anos? Você abriu sua primeira empresa... 30 anos. 30 anos, tudo Quase isso? 30. Vai Caramba, ter tá ficando 20. velho, hein? Não, a primeira empresa, se pegar a GBLP, que você agora é o Head, Sim. ela abriu antes de Tá, mas 96. calma aí, outra pergunta. 96 eu abri para pegar o primeiro patrocínio. Primeira palestra que eu fiz, eu abri a empresa para emitir uma nota fiscal que eu não tinha. Uma pergunta. Em que ano que você contratou a primeira pessoa para suas empresas? Que eu contratei. Que você contratou? Foi pessoalmente. a MGB ou foi a academia? É que eu demorei muito para contratar. Como eu estava no 2004, plano mais 2005. estratégico... 2004. Tá, 2004. 2004. Beleza. Então faz 20 anos que você contratou, mais ou menos, você contratou a primeira pessoa para uma das suas empresas. Em 20 anos, você está contratando faz 20 anos. Tá. Você acha que piorou ou melhorou o mercado? Para mim? Não. Para mim melhorou, porque eu Pro parei gestor. de contratar muita gente, Beleza, e tem gente que estratégia. contrata. Mas calma aí. Em relação a encontrar pessoas boas, competentes para o seu negócio, a dificuldade de contratação que a gente estava falando, você acha que está piorando ou melhorando? Eu acho que está piorando Tá, por quê? para o mercado. Porque acho que a turma não está disposta a aumentar o seu repertório, a investir em conhecimento. E acho que para muitos jovens, que você é, né? Tá 25 anos e 2, 3 anos fora da faculdade, o que acontece é que a turma, quando você fala assim, você precisa dar resultado, pode ser um palavrão para algumas pessoas. Elas Porque- têm medo de meritocracia. Não que tem medo de meritocracia, mas acho que tem uma corrente muito forte que não ensina, não uma corrente forte, tem a experiência do jovem, ele não passa pela relação de joelho. Eu acho que isso é um problema que a gente enfrenta. Tá. Em todos os segmentos, né? Porque quando eu estava terminando a minha história ali, o cara da academia, ele vira e fala assim, o meu maior problema é esse aqui. Eu falo assim, não se preocupe, né? E fique tranquilo, porque esse é um problema de todos os segmentos. Eu fui lá num evento de dentista, qual que é o principal problema? Contratação, achar dentista, achar secretária, achar cara de vendas. Você vai nos médicos, é a mesma coisa. Você vai no outro evento, é a mesma coisa. Então a dificuldade, advogado, contador, é igual. Tá. Então se você tem um problema que é muito sistêmico ali, vai ser difícil você encontrar a pessoa certa, né? Você tem que contratar alguém e desenvolver essas pessoas. Então contrata a personalidade. Tem aquele negócio, você contrata pelo currículo, porque você acha que a pessoa é, e manda embora por comportamento. Entendi. Então você tem que ter o fit na contratação e na conversa, Mais de personalidade. mais de personalidade, de intenção, de querer. O que você falaria então para o gestor, para o dono de empresa que está escutando aqui? Qual dica que você daria para essa pessoa no processo de contratação? No processo de contratação, Sim, para achar a pessoa ideal. Uma coisa que eu acabou de falar é contrate pela personalidade e ensine as técnicas que essa pessoa vai precisar. demore o tempo que você tiver para contratar, faça devagar. Agora, mandar embora, mande rápido. Né? Então, isso é jargão de mercado. Isso. Contrate devagar, mande embora rápido. Contrate devagar, mande embora rápido. E se for uma posição muito estratégica, aí se você tiver ajuda, né, é importante. A gente tem ajuda de headhunters, de pessoas, botar mais gente para entrevistar. É que é muito difícil. A gente contrata, a gente erra. E é normal isso. Né? Você acha, tem uma expectativa, acha que tem fit e passa um tempo e não tem. E pode ser um problema seu, você, dono de empresa, você causou aquilo, pela cultura que você tem na sua empresa, e às vezes não. Como um time de natação, por exemplo. Você é um atleta hoje do Minas Tênis Clube. Nadei pelo Pinheiros, pelo Michigan, Vasco, tudo quanto é lugar aí. E aí você vê dentro ali, o treinador, quando ele contrata um profissional para vir para o time, ele está contratando alguém que ele acha que tem fit, que vai entregar os números e a performance para o negócio dele, que é a natação, que é o negócio. E se essa pessoa tem uma atitude negativa, você já vivenciou muito isso. Sim. O cara fica ali reclamando, enchendo o seu saco do lado, e você querendo treinar para fazer o índice, para fazer não sei o quê. Sim. E a hora que você tem isso, é a mesma coisa no mercado de trabalho. E acho que essa visão do esportista, quando você percebe que você, com uma equipe sólida, com pessoas que têm o fit, você pode até não ter o melhor atleta no seu time, mas se você tem as melhores peças desenhadas para poder dar o resultado, você consegue. Pega o vôlei, basquete, esportes que são executados coletivamente, tem essa característica. A natação é um esporte de equipe que é executado individualmente. Sim. Então ela tem uma característica diferente. Mas se você pensar em cultura de empresa e aí a cultura do esporte, ele faz com que você tenha realmente algo assim excepcional como ideia, como mensagem de um lado para o outro. E você pode fazer na sua empresa também. Você falou uma coisa interessante, que você pode até contratar uma pessoa
boa, competente, com personalidade que tem um fit, só que se a cultura não tiver boa e se você não fazer o seu papel como líder, essa pessoa pode não dar certo. E aí você acha, então, qual dica que você daria para o dono de empresa, para o gestor, em relação à cultura? Como montar uma cultura de sucesso numa empresa? Quando você é dono de empresa, você tem vários problemas para você resolver e você vai circular do tático para o operacional, do tático para o estratégico. A tática está bem no meio. Então, o que seria o tático? Planejamento. Né? Então, quando você tem um planejamento, você está mais na linha tática. Quando você está mais na estratégia de negócio, de visão de cultura, você está no estratégico. E quando você está executando o plano que você desenhou no tático, você está na operação. Sim. Então, os gestores, é muito comum eles circularem entre todas as áreas. Então, ele pensa no estratégico. Quando ele vai discutir estratégia com os colaboradores, talvez ele não tenha a reciprocidade da estratégia. Aí ele vai para o tático sozinho. No tático, a turma circula um pouco mais. E depois é coisa para fazer. Que é o que é operação, que é onde demanda muito da atenção das pessoas. Se o dono de empresa está muito no operacional, ele gasta menos tempo no estratégico. Por isso que as empresas, quando precisam escalar ou precisam crescer, eles precisam de ajuda no estratégico para fazer um bom desenho, uma boa tese, para você desenvolver o resultado. Isso é uma coisa então, que eu escuto... dica de cultura. Aí voltando para a dica de cultura. Que foi essa pergunta. Dica de cultura. Sim. Cara, você precisa ter um alinhamento estratégico, saber o direcionamento da tua empresa, para onde que ela vai. Então, visão de futuro. Tá, então uma coisa é para onde você quer ir, para onde a empresa vai. Tá bom. Segundo, quais são os valores que você preconiza dentro da sua empresa? E você constrói. Quantos valores você acha que seria legal ter? 3 a 5. 3 a 5. Tem alguma razão específica? É fácil de memorizar, fácil de implementar as condutas e os comportamentos relacionados aos valores. Sim. Se você tem lá 10, e eu fugiria de valores organizacionais. Qual que é a diferença? De valor organizacional. Organizacional e virtuoso. Isso, virtuoso e organizacional. Então, trabalho em equipe, é organização. Então, você quer trabalhar em equipe na sua empresa. Sim. Aí você desenha um trabalho em equipe. Sim. Por exemplo, o time de natação. Eu gosto da referência da empresa para o time de natação, porque é a mesma coisa. Sim. Por isso, quando você contrata... Eu gosto de contratar atleta, você sabe disso, né? Te contratei. Turma aqui, ó, nadador aqui, não sei se a turma aqui nada. Você nadou também? Tem cara de nadador. Nadou também? Criança. Então, mas já tá bom, já nadou, já fez esporte. Então, quando você vai do organizacional para a virtuosidade do valor, facilita a turma entender onde que ela está pisando. Você consegue me dar um exemplo de organizacional e um virtuoso? Sim, trabalho em equipe, organizacional, cooperação, que tem relação com trabalho em equipe e virtuoso. Qual que é o de virtuoso? Cooperação. Cooperação, entendi. Quando você coopera, união. Um adendo sobre isso. Companheirismo. Semana passada eu estava conversando com uma gestora de RH e ela falou para mim que ela tem os valores, tem 5 valores, e eles estão nas paredes da empresa. Legal. Só que dos 5, 3 estão sendo praticados e 2 não estão. Então eu imagino que tem algumas empresas que têm os valores nas paredes, no site, só que tem alguns que não estão sendo praticados. Então, só um cuidado aqui. Valor não é para ser praticado, é para ser vivido. Legal. Conduta é para você praticar. Entendi. Então, se você fala assim, eu tenho um valor que é cooperação, eu preciso cooperar no meu trabalho. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso... Tem umas coisas de valor que é engraçado, né? Que você fala assim, pô, eu estou disposto a ajudar quando me pedirem ajuda. Beleza, você é super solícito quando ajudado. Mas imagina você inverter essa técnica e você ser o proativo para ajudar as pessoas. Sim. Então, eu vou cooperar em todos os momentos que eu vou buscar momentos para eu cooperar com as pessoas. A flecha está aqui, ó, para você lá. E você diria que, quando a gente fala de cultura, de empresas menores, por exemplo, de até 20 colaboradores, empresas maiores, 100, 200, quando você fala de valores, a construção é diferente ou ela pode ser feita da mesma forma? Vamos, por exemplo, tem um empresário, ele é dono de um restaurante. O restaurante tem 10 colaboradores. Tem um gerente e o pessoal da cozinha, de limpeza. E ele quer instituir uma cultura lá. Você acha que ele vai por esse caminho de escolher, por exemplo, 3 valores virtuosos e conversar com ele sobre isso? O que ele faria? Eu aprendi com um grande mentor chamado Roberto Tranjan, que já teve no podcast Superação, né? Legal. Vai vir para esse aqui, Atitude de Campeão, com certeza. É monstro, Roberto. E ele me deu uma fórmula matemática da participação do time. Né? Quando você fala de cultura, você precisa de gente participando. Que é assim, quanto mais comprometimento você quiser, mais participação você precisa desse time. Quanto mais comprometimento você quiser, mais participação. Isso. Então, comprometimento igual uma função, um Fzinho, abre parênteses, participação. Sim, legal. Comprometimento igual função de participação. Legal. Por que eu estou falando isso? Você perguntou, quando
o dono da empresa cria os valores, quem que participou na construção dos O valores? dono da empresa. Ele. Ninguém participou, ele Sim. participou. Ele falou, eu quero que seja assim. Isso. E tá tudo bem se você quiser fazer dessa forma, mas quanto menos a turma participar, Menos ela vai aderir. o maior risco de você não ter o comprometimento. Entendi. A adesão. Então, por exemplo, esse cara, então... Então, aí só resolvendo, a construção tem 20 colaboradores, não é muita gente. Você faz uma dinâmica específica Bota para construir. numa sala. Exato. Fala, o que é importante pra gente? Pô, é isso. Legal. Bacana. Ó, eu Aí queria... você sai com o trem desenhado. Sim, essa ideia é boa. Aí, dá um flip chart aqui, a gente monta aqui. A gente monta aqui. Então vamos montar aqui. Então, podcast, a gente está aqui, o pessoal operando, a gente pode criar os valores do podcast, atitude de campeão. Que valor Sim. você acha legal? Excelência, eu gosto. Excelência, boa. Por que excelência? Proatividade. Por que excelência? Bom, primeiro porque é um valor olímpico. E segundo porque quando eu penso em excelência, eu também penso em capricho, fazer as coisas bem feitas. Excelência está ótimo. E eu gosto que não é só você fazer bem feito, mas também você fazer bem feito comparado com outras pessoas. Porque a gente vive num mundo que tudo é comparado, Beleza. a gente compara. Uma boa também é o comprometimento. Comprometimento. Porque a gente vai precisar ser comprometido. O que Sim. mais causa a morte dos podcasts no mundo é a falta de compromisso com a entrega, com fazer. Sim, O que mais que vocês querem? Vocês estão fazendo parte do time aqui. Eu penso que podcast tem que ter regularidade. Tem que ter Regularidade, sempre, constância, consistência, pode ser? consistência. Na linha da consistência e regularidade. Consistência. Puxa um pouco pra disciplina também, né? Beleza. Pensando Aqui, Joval. Uma palavra que te representa. Vocês já falaram tudo, basicamente. Não, mas pensa numa palavra aqui. Vou pensar numa palavra. Tiago, pensa numa palavra aí que... Atitude de campeão, né? Aqui é do podcast, né? Eu gosto de visão de longo prazo também. Visão de longo prazo. Então, tem a consistência a longo prazo, visão de longo prazo. Visão de longo prazo, no caso, é um valor organizacional. Você gosta de visão de longo prazo e para ter visão de longo prazo, o que você precisa ter em você? Você precisa acreditar onde a empresa quer chegar? Você precisa acreditar, então você tem que ter confiança. É um que está ligado E também a tem que longo fazer prazo. tudo de forma constante. Consistência também está. Consistência. Então percebe que visão de longo prazo você tem uma visão que ele é um valor de organização. Visão de longo prazo está na mesma categoria de trabalho em equipe. Só que a hora que você pega a visão de longo prazo e traz ele para o plano da pessoa, ela vai ter que ser consistente, ela vai ter Legal. que ter... Então, nesse caso, você acha então que para o colaborador é mais fácil do nível de entendimento e aderência você ter o valor virtuoso em vez do organizacional? Organizacional é mais plano de trabalho. Entendi. É mais fácil de você apalpar. Porque eu tô pensando assim... Mas, ao mesmo tempo, o valor virtuoso é mais fácil de você vivenciar. Sim. São coisas distintas. Entendi. Então, quando você pega a conduta... Então, balizado aqui, a gente fechou os valores, tá, gente? Já? Então, vamos pegar consistência, excelência e comprometimento. Foi os 3 que vieram. Todo mundo aí, estão dispostos a apoiar? Pode ser. Faltou o meu. Mas você tá apoiando. Tô apoiando? Tô apoiando. Tá bom. Não, mas eu falei aprimoramento. Sempre tá aprimorando a técnica. Excelência tem a ver com aprimoramento naquela questão de capricho e evolução? Beleza. Então, fechou. Legal. Então, excelência tem um aprimoramento aqui. O comprometimento é o compromisso que a gente vai ter. E além do compromisso, a gente vai ter que ser constante. Exatamente. Com isso, a gente vai ter um trabalho... Isso é muito poderoso. E a gente está construindo essa visão, esse trabalho de longo prazo. Ó, e a gente fez isso aqui em 3 minutos. Pronto. Então você mas que tá você com escutando- cinco pessoas, né? Você que está escutando aí que quer ativar a cultura da empresa, é só você juntar a turma, ter uma conversa. Começou os valores. Legal. E ó, já pega aí para trabalhar. Ó. Excelência, comprometimento, consistência. Ó, eu queria aproveitar... Pô, legal, parabéns aí já. parabéns. Conduziu. Obrigado a vocês também. Obrigado, gente, foi um prazer. Não acabou ainda não. Ó, eu queria aproveitar que a gente está aqui juntos para te fazer algumas perguntas que eu nunca fiz antes para você. Então vocês vão estar escutando comigo pela primeira vez. Realmente, eu vou perguntar coisas pro meu pai aqui que eu nunca perguntei para ele antes, que eu tenho muita curiosidade em saber. Eu só quero saber quanto tempo que a gente tem? A gente tem mais o quê? Uma meia horinha? Tem. Beleza. tempo. Ó, o que tá me deixando muito curioso? Eu quero saber em mais detalhe sobre o seu início de jornada como empreendedor, como empresário. Por que eu estou falando isso? Eu estou com 25 anos, eu trabalho há 3 anos desde que eu me formei, mas eu estou começando a minha jornada agora, junto a você. E eu fico pensando em todos os perrengues que eu estou passando, e eu fico curioso, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas curioso sobre como que foi para você, quando você começou. E aí eu queria, assim, de forma cronológica quase,
a gente conversar sobre o início de você empreender, de quando você se tornou empresário, até chegar hoje, as coisas que você está fazendo. O legal... Você topa? Topo. Não quer que responde? Eu já dei uma pergunta aí. Pode ser. Então, vamos dizer assim, me conta, só para contextualizar um pouquinho, você... Esse contexto é legal, de assim... Como é que começa? Me conta a história de como que E você os começou a perrengues? empreender. Uma coisa que é legal. E você não vai escapar de mim, tá? Que eu quero saber os detalhes. Não, mas isso aqui é um podcast. É co-host aqui, não é sabatina. Calma lá, vamos junto aqui. Não, mas a questão do empreendedorismo, né? Quando eu saí da natação... 2004. 2004 foi o último ano, mas... Isso, 2004 eu saí da natação. Mas 2000 começou a minha transição de carreira. Você fez um ciclo olímpico. Tava com 27 anos. Sim. Então, diferente de você, que você já está entrando para operar, eu estava entrando investindo. Sim. Então eu tinha tido recursos interessantes com a natação, nome de medalhista olímpico, então você tinha divulgação de marketing, então isso tinha uma referência muito forte, muito legal disso. E aí eu conseguia me conectar com as pessoas, investir numa empresa e tal, e aí a conexão com os negócios começaram a acelerar. Tá, então isso foi de 2000 a 2004, você tá morando em São Paulo. Entre as 2 Olimpíadas. Tá. E aí você tinha um dinheiro guardado, você falou, eu quero investir esse dinheiro e empreender. E oportunidades também. Qual que Mas foi assim, a primeira... eu queria investir, quando eu estava nessa transição, eu queria investir numa empresa que trabalhasse saúde com as pessoas. Tá, isso daqui em 2000. 2000. E você falou, eu quero trabalhar com saúde, com esporte. Então, quero trabalhar com saúde, eu quero desenvolver as pessoas para viver mais, viver melhor, eu quero desenvolver nessa área. Aí o primeiro negócio que eu investi foi ser dono de um bar. Olha só. Meu Deus. Era isso que você queria escutar? É, isso que eu queria escutar. Então isso foi... Eu ia chegar lá. Isso foi 2000 e... É que você sabe as respostas. Não, eu sei mais ou menos. Vocês sabiam dessa? Sabia. Então, o primeiro empreendimento do Gustavo Borges... Dono de um bar. Dono de um bar. Você já tinha palestrado antes, tinha lá o CNPJ já. de palestra, mas o primeiro como empresário mesmo... Chamava Bar Favela. Bar Favela. Sabe o que é interessante? Você que está escutando, que já foi pro Bar Favela... Manda um comentário. É os veião, né? É o pessoal mais velho. Os veião. Onde é que era o bar? Era na Tila Inocente. A Tila Inocente. E aí você chegou a ter um outro bar também, o Bar né? Favela, o Swahili, depois teve outro Bar Favela, aí depois saiu do negócio e fomos para... Foram 3 bares. Foram 3 bares. Você saiu quando? Foi logo, não fica muito tempo. A gente fazia alguns pra anos? vender. Fazia e vendia. Não, alguns anos, 1 ano. Você montava e vendia montava e vendia. Então, o ciclo dos 3 não durou 2 anos, você estava fora. E você ganhou dinheiro com esses bares? Com os 3? Você tem uma ideia de investimento, né, de resultado? Putz, é coisa absurda. O dinheiro que a gente colocou no primeiro bar, em 3 meses, 100% do dinheiro investido voltou pro bolso. 100%. A partir do 3º mês era só lucro. já resultado. Deus, tem que abrir outro bar, então. Não, tem que abrir outro. mas vamos naquela lá. época tinha muito, era outro momento assim, né? Talvez você tem que abrir bar. Você tá mais jovem. Vamos ver. Mas aí você... E aí depois passou a época dos bares e você começou a pensar mais em saúde mesmo, né? Eu sei que o meu técnico, o nome dele é Sérgio Marques, ele é nosso head coach. Nadou comigo, Sérgio. Nadou com você. E ele me conta que em 99, quando ele estava treinando com você para a Olimpíada de Sydney, em 2000, ele estava lá quando eu nasci, né, em Jacksonville, e ele estava treinando com você, e ele falou que entre os treinos, você ficava na frente de um computador gigante escrevendo o início da metodologia. Ele falou que você tinha um programa lá, não sei se já tinha chamado esse nome, mas aí o Sérgio virou para você e falou, o que é isso aí? Você falou, eu estou desenvolvendo um método de ensino de natação. Então já em 99 você estava começando a pensar sobre isso, né? Ali já... Ou era da academia? Ali era um negócio do seu avô, que eram treinos de natação inseridos dentro de uma plataforma. Olha... Do Abuelito. Do meu avô. Do teu avô Abuelito, o pai da Bárbara. Só. Mas já naquele momento você já estava começando a pensar na metodologia? A metodologia ela nasceu de uma forma um pouco diferente. Ali era assim, alto rendimento, treinamentos pré-escritos. Que não tinha escala. Não, tinha escala. Tinha escala. Porque você imagina, é uma ideia brilhante. E hoje deve ter alguns programas que fazem isso. Mas lá só o teu avô que pensou nisso. Talvez a ideia certa e talvez o momento errado ali para escalar. Hoje em dia tem muito infoproduto de treino de natação. Mas isso assim, são linhas e linhas de códigos que você preenche com treinos. E dá um então, base específico, polimento tal. Sim. E aí, a hora que você entra com o teu perfil, tá todo o teu perfil, quando você coloca dentro da plataforma, ele cospe treino, para
você fazer uma temporada. Quando você estava fazendo isso com ele, você já começou a pensar sobre a metodologia, as academias, ou foi mais pra frente? Não, porque na metodologia, a metodologia foi mais para frente, mas na academia era um negócio assim de pensar em negócio e estar com as pessoas certas para fazer o negócio. Né? Tá. Então a academia ela surgiu com o Renato Ramalho, o Felipe Malburg e o Gustavo Pinto. Sim. Que são meus 4 sócios até hoje, inclusive Sim. na MGB. Sim. E naquele momento a gente queria fazer uma academia. Que pra- 2003, 2002? Primeira unidade de 2002. Tá. Então, em 99, a gente começou a falar de negócio, eu e o Renato, que são os primeiros. Sim, que nadou com você na Olimpíada Que nadou também. comigo na Olimpíada, foi para 2 Olimpíadas. Inclusive tem uma medalha dele aqui atrás, ó. a medalha do Ramalho tá aqui, do ó. Masters, Dá do pra ver? Kazan. Dá, né? Tá aqui, ó. Isso aqui, ó, a medalha do Renato Ramalho. Legal. Inclusive tem os livros aqui, né? Tem Várias coisas rolando. todo o negócio aqui. Tá bem aquático o negócio, né? Bem envolvido. Mas aí em 2002. Então, em 2001, a gente começou a construção da academia de 2002. Sim. Então, a hora que a gente fez essa transição... E essa foi a de do Panambi? Não, essa foi de Curitiba. Barigui? Barigui. Legal. Então, a gente abriu Barigui em 2002, aqui no Panambi em 2004. Sim. Depois 2006, 2007 o Tarumã, depois 2008 Londrina, aí foi Sim. pipocando. Aí, Sim. depois que abriu Curitiba e São Paulo, 2004, Sim. o Ramalho, ele chegou com uma caixa, o Renato, né? Ele chegou com uma caixa vazia. Só que eu não sabia que estava vazia, né? Ele trouxe uma caixa escrito Metodologia Gustavo Borges, MGB e tal. Sim. E aí ele chega assim, Gustavo, tá pronta a metodologia. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, tá pronto? Tá. É só abrir. Aí eu olho que eu abri, tinha nada dentro. Nossa. Eu olhei assim, ele olhou para mim e falou assim, tá pronto. Mas Só era uma falta- piada? Só falta encher. Agora, isso era tipo em julho, e ele falou que estava pronto. Isso junho e julho de De 2004. 2004. E a metodologia nasceu quando? Aí 2005. Um Aí eu ano olhei, depois. aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, vai dar trabalho pra caramba isso aí, né? E aí eu cheguei e falei, pô, eu preciso de um cara para estar junto, né? Que é o Sim. professor William, Sim. que foi o primeiro cara que eu falei depois com o Ramalho, preciso de um cara pedagógico. Aí eu chego, Sim. aí eu falei assim, vou fazer a mesma coisa que o Renato fez com o William. Aí eu levo a caixa pro William. William, tá pronto. Aí ele pega, tem nada na caixa. Ele olha, cara, tá pronta a metodologia. Aí ele correu com isso. Aí eu falei assim, pois é, tá pronto. Bora lá então. Nossa. Então, vem isso aqui, papapá. Qual E aí empresa- a gente fez que era muito baseado na parte pedagógica no primeiro, depois Sim. virou um negócio que é... Qual a um empresa negócio- que foi mais difícil de começar? A metodologia ou a academia? A metodologia. A metodologia foi A, mais... a metodologia ela teve menos investimento, Sim. só que um investimento em conhecimento de esforço grande para você expandir uma o curva negócio. de aprendizado Expandir o maior. negócio. Porque é um modelo diferente. A gente pensava que a gente ia escalar de uma hora para outra. Sim. E não escalou. Entendi. Ele foi um modelo mais de expansão do que de escala. Mas Ele por é que um que você modelo acha de que isso expansão. aconteceu? Maturidade do mercado, ajuste de produto, a oferta ela não estava das mais adequadas. Tinha uma série de coisas que estavam envolvidas ali. Você lembra do seu primeiro cliente da metodologia? Lembro. Quem que foi? Foi o Silvião. Silvião? Quer dar uma mensagem para ele, Silvião? O Silvião, infelizmente, não está mais entre nós, mas a tá. filha dele toca o negócio. E é que cliente a até Nahara. hoje? Opa! Que legal. Nosso primeiro cliente Cliente número um. foi a Modela. Modela Que legal. Center. Teve um outro cliente aqui de São Paulo, que era a Rush, que hoje não é mais cliente. Sim. Mas dos clientes iniciais, da primeira leva dos clientes, a gente, acho que eram 10, 8 continuam clientes. E qual que é a sensação de fechar o primeiro cliente no negócio que você começou com seus amigos? Você lembra Continuar? da sensação? Não. O primeiro cliente que você fechou, que assinou o contrato, Isso. sou cliente da metodologia. Qual que foi a sensação? Essa Vocês sensação. comemoraram? Putz, comemoram pra caramba, meu. Contrato de quanto? Você lembra o valor? Era anual? Na época, hoje nós... Era anual, não lembro. Porque o uns valor 10 em real. mil? Não, acho que era R$300 por mês. Nossa. Dava um contrato de 3 mil, 4 mil no ano. Isso. Né? Hoje os valores mudaram bastante, mas Sim. foi um momento legal. Que foi um projeto que aí sim eu comecei no meu lado pessoal, né? Isso eu estava com 2005, eu já 30 estava e com 31 poucos. para 32 anos. Sim. Então o que você fez com 25, eu comecei tá começando a fazer com 25, eu comecei Sim. a fazer com 32. Sim. Tinha já experiência de negócio antes? Pouca. Porque a hora que você está muito no estratégico e não tem o cheiro do cloro, você tem que sentir aquele negócio ali. Você Sim. tem que saber as dificuldades. Porque senão Sim. você só fica assim, faz isso, faz aquilo, e depois não deu certo, a culpa é sua. E qual que foi a maior dificuldade e aí- para você?
Foi tocar a operação, cara. Assim Mas, como assim, você uma coisa específica. contratar, achar gente, um dos Contratar. principais. Acertar produto e oferta de produto. Teve algum momento que faltou... Buscar o resultado, margem. Teve algum momento negócio. que faltou caixa para pagar alguma conta? O sócio teve que botar Na dinheiro? história, Na história. Pande- Na academia ou da metodologia? a gente nunca teve que fazer aporte. Nunca teve. Não, mas a gente já teve porque a gente sempre trabalhou com caixa, então o Sim. nosso caixa sempre teve saudável. Né? O que quebra Sim. empresa não é dívida, é caixa. Sim. Então, quando a gente precisou se endividar para não ter problema de caixa, dívidas boas você faz. Você não ficou preocupado? Não. Principalmente a pandemia foi um momento muito duro para o nosso negócio. Né? Foi Sim. muito bom para vários segmentos, para o nosso ele foi muito ruim. Sim. Então você imagina, você fatura 100 e na pandemia, a hora que entra, você começa a faturar 10 Aham. do teu potencial de 100. Sim. Né? Então o cliente fala assim, não tem grana. E aí? Fala assim, putz, legal, então como é que você faz agora? Aí ficou 2, 3, 4 meses na negociação, se ajudando as pessoas, todo mundo tentando se ajudar, né? Sim, sim. E os planos do governo para você fazer lá um negócio. Então, ali a gente teve a maior gestão, né, experiência com gestão que eu tive na minha vida foi na pandemia. Nada acho que vai superar. Né? Espero nunca mais tenhamos essa oportunidade de vivenciar isso. Né? Foi muito ruim. Sim. Foi muito duro. Mas quem fez uma gestão, principalmente no nosso caso, que foi uma gestão dura, né? Tem muita gente que cresceu. Aí o que cresceu ele tem outro problema, né? Que ele bombou muito lá e agora talvez não esteja. Cresceu de forma desorganizada. Não, às vezes nem. Alguns desorganizados, que você vê ações de empresa que sobe e desce, aconteceu Sim. muito. Ou a receita não está tão alta quanto era na pandemia. Exatamente. Aí eu tava, putz, mas 3 anos atrás a gente faturou muito mais do que a gente está faturando agora. Pô, é lógico, né? Tá dando uma mexida. Sim. Mas o grande exemplo lá foi geração e trabalho com caixa. Trabalha com caixa. Trabalhar com caixa. Sim. Era só caixa. Não fazia orçamento, esquece. Faturamento, esquece. Era gestão de caixa no dia a dia. Sim. Todo dia já é uma gestão do dia a dia. Né? Você entra lá, vê quanto é que tem. Depois vai muda, vai. Então, e aí dívidas de curto prazo para dívidas de longo prazo. Sim. Isso foi toda a dívida que a gente renegociou para o longo prazo. Então, isso já melhora o teu caixa. Você não tem que pagar aquela dívida grande naquele momento. Então, Você sempre quis ser empresário? desde o começo. Você nunca pensou, eu quero... Sabe qual que foi minha primeira momento de empreendedor que eu tive? Lá em Tuverava, que você conhece. Sim. Né? Que é cidade... Você nasceu? Eu nasci em Ribeirão. Nasceu em Ribeirão, mas cresceu em Tuverava. Isso, cresci em Tuverava. E tinha uns pés de jabuticaba meio espalhado ali pela cidade. Então eu pegava uma vasilha, coisa de moleque, né? Vasilha da dona Diva, da minha mãe. Sim. Pegava uns copos de plástico, enchia Sim. a vasilha com a jabuticaba do vizinho, lavava aquele negócio lá e tal, ia pra rua vendendo copo de jabuticaba. Sim. Então, assim, produção zero, custo de materiais zero, Zero. matéria-prima zero, tudo zero. Era só meu tempo Só lá. lucro. 100% lucro, cara. É uma coisa absurda. E aí, eu quando rachava o bico. você falou, eu quero fazer isso, eu quero empreender. Aí a gente ganhava, sei lá, uns merréis lá. 5 merréis. É R$1.000, né? Quando faz 5 merréis, você escutou 5 merréis? Não. Não? Não, eu tenho 25 anos, pô. Então, Merréis, pô, que mas história é tem que essa? ter esquina, tem que ter essa discussão Não, lá no bar. tem um cruzado, novo cruzado, né? O Novo cruzado novo. cruzado novo. Não tem aquele negócio do Não, novo. vocês estão rindo, mas vocês são da época do cruzado? Você tem quantos anos? 42. Que isso, cara? Não, o Thiago também? Eu peguei o finalzinho. Não, Que isso? Sou é, o caçula aqui. esse é o caçulinha. Tem gente aqui que dá o fear. É o filho. Cara, turma que tá assistindo, Fazia nossa, todo dia, Não quero desrespeitar ninguém que é mais o DR, inflação de 2.000 por ano. Mas sabe por que eu te pergunto esse negócio aí do se você quem sempre quis ser empresário? Porque quando você vê os empresários hoje em dia falando em podcast, falando, palestrando, todos têm uma história deles e quando eles começaram a empreender. Da primeira vez que eles fizeram algum empreendimento. E aí eu fico pensando assim, será que 100% deles foram assim? Ou será que tem algumas pessoas que não estão empreendendo que hoje, daqui a pouco, vão começar a empreender? Certamente, Certamente. com certeza. Você ser o dono da empresa, investidor ou dono da empresa, você pode começar em qualquer momento. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso é muito comum no mercado corporativo, transições do mercado corporativo. Sim. Você ter o empreendedor, o gestor, o dono de empresa que desde cedo começou a empreender, existe muita gente assim, mas é difícil.
E o que você... Porque você, imagina você com 25 anos, Aham. sem grana, Sim. e você quer montar um negócio. Aí você vai ter que, hoje, Alguém tem que investir em você. ou você buscar dinheiro, captar recursos para fazer isso, ou você começar a empreender de uma maneira mais leve, né? Então, Sim. no digital, Goiaba, ser vender goiaba. vender goiaba, ser um fornecedor, porque Ou você tem, infoproduto. você tem profissionais liberais que são empreendedores. Sim. Você tem gente que consultoria de serviço que são empreendedores, são donos de empresa. E aí, o que você falaria... Então independe da idade. Agora, quando você constrói desde cedo, se formou na faculdade e já entra para essa, a diferença de você ser o dono da sua empresa ou não é você ser CLT, carteira de trabalho, ou você está no PJ. Então, não necessariamente você precisa ter o DNA de empreendedor. Defina DNA de empreendedor. Não, porque assim, tem gente Querer que... empreender? Não, assim, muita gente quer empreender, mas quem que realmente empreende, será que são só as pessoas que nasceram para isso? É isso que eu tô falando. Pessoas que estão dentro Porque, de por empresa... exemplo, tem gente que está escutando agora, que está trabalhando, talvez um CLT ou PJ numa empresa. Deveria empreender dentro da empresa que eles representam. Por exemplo, pode ser isso também. Então tem que separar as coisas. Então, talvez antes de empreender de forma mais explícita, tem que empreender dentro do negócio. Isso é certeza. Você contrata as pessoas para dentro da sua empresa para que elas empreendam dentro da sua empresa. Sim, E a entrega delas é entrega de resultado, como qualquer empreendedor. sim. Só que a diferença quando você é CLT ou você é o dono do negócio é que o risco está todo No empresário. no empresário. O Sim. risco da dívida, o risco falir. do negócio dar certo, o risco de ter que pagar salário para todo mundo, de falência. De e ter uma assim por diante. pandemia e ter que pagar salário de qualquer Tudo. fora. O risco do colaborador, de quem está dentro da empresa, é de você não receber o salário, mas isso tem legislação que está lascado se não Sim. fizer, ou de ser demitido e não ter um outro trabalho. Sim. Então, a segurança de você saber quanto você vai ganhar no mês a mês, para algumas pessoas, é algo que traz conforto e traz tranquilidade. Sim. E está tudo bem se for assim. Sim. Então, quando você traz a relação de o empreendedor, ele nasceu para empreender ou tem a relação de querer ser um empreendedor, esse cara ele precisa ter um perfil de assumir risco. Porque se o empreendedor ele não assume risco, se ele não vai para a questão de assumir, de querer ou não ter essa característica, Não vai ter retorno. vai ser muito. Ele pode até ter retorno, mas ele vai sofrer muito quando o negócio oscilar. Então, cuidado com isso. Então, Entendi. seja ousado. Entendi. Assuma Então, riscos. o que você está falando, talvez empreender não é para todo mundo. Empreender não é para todo mundo. Tá. Ser dono, empreender, eu acredito que seja para todo mundo. Ser um dono de negócio e empreender não é para todo mundo. Talvez alguém pode empreender como um sócio investidor É outra forma. e deixa outra pessoa lá. Mas essa aí tem risco, né? Porque ele não está na operação, está investindo, só está cobrando resultado. Um cara que é dono de imóveis, uma carteira de dividendos, essa pessoa está empreendendo? Ela é carteira de dividendos? Ela é Tá. dona de vários imóveis e ela é dona de várias empresas públicas. Sim. Está empreendendo também? Tá. Então a pessoa que não é explicitamente um dono de negócio... O empreendedor ele gosta de fazer negócio. O empresário ele toca o negócio. A diferença de empreendedor e empresário é que o empresário ele está frente. envolvido com o negócio. O empreendedor ele não necessariamente precisa estar. Então talvez o que eu estou entendendo aqui me parece que ser empreendedor é uma filosofia, um estilo de vida. Não é só você ser dono de um negócio, um dono de um CNPJ. Tá certo? Sim. Porque talvez alguém que Pode ser é uma boa definição. um essa. cara que é PJ, ele é de uma área comercial de uma empresa, ele está arregaçando lá, está fazendo de tudo para vencer na vida. Esse cara tem perfil empreendedor. Tem. Ele é um empreendedor. Perfeito. Legal. Então, assim, e uma das características de quem tem perfil empreendedor e quer ser dono de empresa é seguir esse caminho. Então, por isso que isso acontece. Legal. Principalmente para jovens Sim. que ganham, já têm uma liberdade financeira em algum momento, Sim. tomam uma decisão assim de fazer Sim. uma mudança. Isso é uma coisa e a legal. gente vai conversar no podcast aqui, muitas pessoas que fizeram isso. Sim. Isso é uma e coisa que interessante que você falou, até uma coisa que eu queria conversar com você, porque alguns meses atrás eu saí para almoçar com um cara que foi seu sócio lá no Favela, que é o Léo Bretas. O Léo Bretas. Eu saí para almoçar com ele e eu falei, cara, passou seletiva olímpica aqui, eu tô pensando em me desenvolver mais profissionalmente. Eu falei, cara, eu tenho 3 opções. Ou eu trabalho para alguém, ou eu vou empreender, ou eu trabalho com meu pai. E eu dei as 3 opções. E aí eu expliquei para ele o que estava passando na minha cabeça, e ele falou, cara, ninguém nesse mundo vai querer tanto que você tenha sucesso na vida quanto você e o seu pai. Então, por que você vai trabalhar para alguém quando você consegue empreender com seu pai e ter o apoio dele para você aprender, para um dia você empreender sozinho? Ou talvez continuar empreendendo com ele. E aí, quando ele falou dessa forma, eu comecei a pensar que não tem uma receita específica que para você ser empresário você precisa fazer isso, isso, isso. Tem caminhos diferentes. E eu vejo agora que o meu caminho, o caminho que eu escolhi é empreender com você
debaixo do seu guarda-chuva, né? Que eu tenho talvez mais liberdades e menos responsabilidades do que se eu fosse empreender sozinho. E eu vou aprender demais, eu vou evoluir, eu vou conseguir empreender de outras formas aos poucos. Perfeito. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu queria que você desse o seu comentário para o jovem que quer ser um empresário. Então, as pessoas de 20 a 30 anos que estão trabalhando, estão saindo da faculdade, e essa pessoa fala, eu quero ser empresário, eu tenho perfil de empreendedor. Só que essa pessoa ainda não é dona de um negócio. Ela está trabalhando para alguém. Está trabalhando no mercado financeiro, está trabalhando numa área comercial. O que você sugere que essa pessoa faça para essa pessoa um dia ser um empresário? Primeiro, falar um comentário sobre o que você falou da relação, né, de pai e filho ali, que eu acho que tem um outro ponto que é muito importante em relação à proximidade e à emoção do pai com o filho nas relações, né? Que é algo que eu acredito que a gente faz bem. Então eu preciso cuidar de você como alguém que está contribuindo para o meu negócio, e eu preciso ser justo, mas eu preciso dar o direcionamento. E Sim. se eu precisar ser duro, eu preciso ser duro. Não pode passar a mão. Não pode passar a mão. Então, assim, não é porque você é meu filho que eu vou tratar você melhor ou pior do que qualquer outro colaborador do time. Sim. Isso não passa pela cabeça. Isso é uma coisa. A segunda é remunerar mais do que deveria. Né? Porque se você começa a ter... Fica distorcido. Fica distorcido. E aí o valor que você tem daquilo que você está fazendo vem fácil demais. Isso acontece muito com segunda, terceira, quarta geração de empresas ou de empresários que tem muita grana. Faz qualquer coisa aí e ganha um dinheiro absurdo porque tem. Você acha que isso machuca Isso jovem? machuca o desenvolvimento do jovem, com certeza. E é uma proteção do outro lado, né, do pai e da mãe ou de quem tem o recurso. Sim. Então, assim... Monta uma empresa para você tocar. Arruma os clientes para você vender. Sim. Dá o suporte para você não sei o quê. E faz todo o negócio. E aí? A pessoa não está aprendendo, não está passando por perrengue. Você não tá aprendendo, você não está ralando o joelho, não está sentindo a vida como ela é. Porque a vida é dura, cara. Você vai falar com qualquer... E aqui no Atitude Campeão a gente vai passar por vários empreendedores, vários gestores, vários donos de empresa, vários líderes que vão falar o seguinte, cara, isso aqui aconteceu comigo, foi um tombo gigantesco e depois eu tive que levantar e fazer aquela outra coisa. Sim. E é essa história que a gente quer escutar aqui. Porque quando você escuta essa história, você fala assim, putz, legal. É igual o esporte. É igual o índice que não fez. É igual a competição que não deu o resultado ali legal. E depois, qual que é o próximo passo? Foi uma vitória, foi uma derrota? E será que foi uma derrota? Foi uma grande derrota ou uma pequena derrota e um grande aprendizado? Aí você traz toda essa esfera e coloca na mesa e fala o seguinte, cara, é para lá que eu vou. Você acha que a gente aprende mais com derrota do que com sucesso? Aprender mais com as derrotas do que o sucesso. Eu acho que não deixa de ser verdade. Né? Que a gente aprende bastante com a derrota. Mas pensando no seu caso específico. Você aprendeu mais com derrota ou com sucesso? Eu acho que com sucesso. Eu aprendi muito mais com o meu sucesso do que com as minhas derrotas. Porque normalmente quando você sabe o nome da pessoa, você vê uma empresa próspera, você reconhece essa empresa e você sabe, né, o que, por exemplo, os bilionários do mundo, você sabe o nome dos caras. Empresas prósperas, você sabe o nome das empresas. Atletas extraordinários, você sabe o nome desses caras. E esses caras, eles só chegaram lá porque eles acertaram mais do que erraram. Sim. Certeza. Só que erraram bastante. Eles erraram mais do que as pessoas acham. Eles erraram mais do que as pessoas acham. Mas os erros que aconteceram, talvez foram erros, alguns importantes, e a grande maioria, erros ok. É igual você pegar aquele dado lá dos tenistas. Quem erra 2% a menos é o cara que ganha um Grand Slam. Perfeito. Mas ainda está errando 52% das vezes. Federer ganhou 85% dos jogos, mas ele ganhava 54% dos pontos. Exatamente. Então, assim, aquela diferença é muito pouca. Mas acho que o grande ponto aqui é você não só aprender... Porque o que acontece quando você erra, né? E você cai? Você normalmente busca, se você é uma pessoa com a mentalidade de sucesso, você busca um crescimento profissional, você busca ajuda e você faz juízo do que aconteceu para que não aconteça. É mais uma proteção. Que você tipo uma reflexão do que pode evoluir. É uma reflexão, é um próximo passo de construção de resultado, é o aprendizado, é uma rede de apoio. Sim. E isso, ele tem uma potência muito grande. Sim. Agora, a gente fala, né? Eu nadei 43 milhões de metros por ano. Então, a vida... Por ano, não. Na minha carreira. Mas a vida do atleta, ele é foco, repetição, correção. Foco, repetição, correção. Então, a maior parte das vezes, eu estou repetindo e aperfeiçoando isso. Sim. Se diz hoje agora como empresário.
como esportista e como empresário. É a mesma coisa. Se você trouxer Sim. do empresário para o dia de hoje, funciona da mesma forma. Como é que é? Foco, Repetição e correção. foco. Você está focado naquilo que repetição, você quer correção. fazer. Você repete inúmeras vezes, quantas vezes forem Disciplina necessárias. também. Tem a ver com disciplina, tem a ver com força de vontade, dedicação, todas as palavras bonitas que estão inseridas ali. E depois você tem a correção. Por que a correção? Sim. Que é excelência. Inclusive, ó, a gente tem aqui, ó, consistência. É Sim. fazer repetidas vezes aquilo Sim. ali. Comprometimento. Você está ligado Sim. e fazendo boas escolhas e focando no que precisa ser focado. E deu certo aqui. Hein? Legal. E a excelência é você caprichar quando você fizer. Que é o aperfeiçoamento. Então, a hora que você pega isso dentro do esporte, é o caminho que você quer, é o caminho para o desenvolvimento. Então, assim, voltando à frase, eu acho que falta uma vírgula para ela ser melhor. Né? Então, você aprende muito mais com os erros que os acertos, mas você precisa potencializar quando você acerta e questionar o seu acerto e buscar alternativas ao Sim, seu acerto. sim. Porque a turma ela se acomoda com a vitória. Sim. Porque você ganha dinheiro, você ganha notoriedade, você ganha medalha, você faz o índice. Então é muito legal, pô, você está no topo do mundo. Mas aí você está lá e qual foi o aprendizado disso? O Legal. que você aprendeu com essa medalha? O que você aprendeu com esse índice? O que você aprendeu com essa vitória aqui? A turma reflete menos. Sim. Porque você tá num momento muito mágico. Sim. Agora, com a derrota, não. Com a derrota, você cai e fala assim, putz, preciso aprender disso aqui, preciso levantar. Eu escutei eu tava no Hotmart Fire semana passada, e eu escutei uma frase muito legal lá de um palestrante, não lembro agora o nome dele, mas ele falou assim: não tente para ver se dá certo, faça até dar certo. E aí eu gostei muito dessa frase porque é exatamente aquilo que você falou: foco, repetição e Correção. correção. Porque se você nunca desiste, você está sempre indo para cima e você não para, uma hora você vai chegar. Isso. Isso é fazendo esse ciclo aí que você falou. Só que o que algumas pessoas fazem? Elas tentam, não dá certo, aí desiste. Só que só de tentar, já essa palavra, igual o Xuxa, daquela vez que ele contou aquela historinha sobre o tentar, já isso já tá começando errado, porque você está tentando. Você não está fazendo e aperfeiçoando igual você falou. Às vezes a gente coloca umas frases. Inclusive tem o faça, ouse e persista. Faça, que é o faça, tem a ver com protagonismo. Inclusive tá aqui, ó. Faça, ouse e persista. Não sei se dá para ver na câmera, não vai dar para ver na câmera, mas tá escrito aqui. Essas são, ouse e persista. na linha de valores, né? É uma construção de valores marcadores de sucesso da minha vida, que é protagonismo, ousadia e persistência. Sim. São valores virtuosos. Quando você traz a questão do próximo passo, né, e da desistência e do fracasso, às vezes a palavra é dura demais para as pessoas. Aí você fica muito assim, putz, você já pensou em desistir? É uma pergunta que é comum das pessoas. Aí você tem que falar assim, putz, eu já. A pessoa do outro lado, ela até, putz, que bom, porque eu também já pensei em desistir. Você já? E é normal, claro. Só que o que é desistir para as pessoas? Normalmente a desistência ela está ligada ao fracasso. E não necessariamente ele é. Porque às vezes ele é um pode fracasso. desistir de um caminho que não vai ser o melhor. Você precisa mudar o caminho. E de repente desistir é o caminho melhor. Sim. Então você precisa encerrar um ciclo. Então você fala assim, Exatamente. desistir. Não, desistir. Já pensou em desistir? Já É uma pensei. palavra muito forte. Mas eu encerrei um ciclo. Que ciclo você encerrou? Pô, vários. Aqui, ó, tá, o investimento. Diferença de insistência e persistência é que insistência é soco em ponta de faca. E a persistência é que você fez até dar certo. Só que qual que é o limite? Como é que você sabe que você já está 10 anos fazendo uma coisa lá, está dando tudo errado, e aí você já investiu tanto tempo, tanto recurso para aquilo, você fala assim, mais um pouquinho vai dar certo. Falei, cara, você já está 10 anos fazendo esse negócio. Mas como é que alguém não cai nesse erro aí, nessa armadilha? Analisando o progresso. Analisando o progresso. Então, mensurando e comparando. A diferença de insistir e persistir é progresso. Então, Porque assim, se não você tiver pode progredindo- até não estar na velocidade máxima que você gostaria. Sim. Mas se você tem um entendimento que tem progresso e tem possibilidades, e isso acontece, putz, aí você vai. Aí você caminha. Porque senão você bate numa parede ali, e não é uma parede, ele é só um. Qual que você acha... Muitas empresas, os livros empresariais têm muito isso, né? Os caras bateram em várias paredes, nível startup é a mesma coisa. O cara fica lá batendo na porta de 500 pessoas. Sim. A história do Waze é isso, né? Sim. 500 pessoas, aí chega lá e recebe um cheque de 10 milhões, Sim. e aquele cheque de 10 milhões na sequência vira uma empresa de 1 bi. Mas sabe o que é interessante? Tem muita história de empresas, de empresários que vão até dar certo e às vezes você fala, cara, mas essa pessoa ficou tanto tempo tentando que essa pessoa é maluca. Por exemplo, você pega um Elon Musk, um Steve Jobs, essas pessoas já tiveram vários momentos na vida deles que as pessoas falaram, rotularam,
essa pessoa é maluca, não vai dar certo isso. E aí deu certo. O Elon Musk agora ele tá num momento que ele é maluco. Mas quem sabe vai dar certo algum projeto que ele tá indo? A gente não sabe. Mas é possível. É que você, assim, quando você tá na torcida, ou vaiando da torcida, você não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Então é time de futebol. Você tá lá, pô, o juiz apitou, que não sei o quê, pô, cara, dá um chute pra dentro aqui do gol, o cara não consegue nem marcar gol. Você tá na torcida, você não sabe o que tá acontecendo dentro de campo. Você não sabe se o treinador tá fazendo uma reestruturação do elenco. Você não sabe se o cara tá com dor de barriga naquele dia, se teve um problema familiar. Você não sabe o que está acontecendo dentro do campo. Por isso que quando você é um empreendedor, empresário, e você tem. E você não tem todas as respostas. Eu acredito muito em sorte, né, em momentos. Né? Mas aí a frase, você só tem sorte quando você está na operação, quando você está trabalhando, quando você está ali. Né? Tem uma frase de Michelangelo que ele fala o seguinte: pintou a Capela Sistina, né? Ele pintou a Capela Sistina e depois todo mundo, nossa, que maravilha, Michelangelo, que obra-prima que você fez, não sei o quê. Aí ele vira para o lado e fala assim, ó, se os caras soubessem o tanto que eu trabalhei e o esforço que eu coloquei aqui, né, com horas e dedicação, eles iam achar esse trabalho aqui meia boca. Exatamente. Porque ele fala que ele trabalhou muito mais do que a percepção que as pessoas estão tendo ali. Que é aquele livro lá, Talent Code, das 1000 horas Talent também. Code fala isso, as mesmas coisas. Não, aí o Talent Code ele está numa outra linha. Ele está na linha do esforço, no linha do esforço e repetição, para você subir, para você crescer em termos de talento. Outliers, falar sobre as 1000 horas. O Outliers, que é do Erickson, o Outliers do Malcolm Gladwell, mas aí é uma questão de 1000 horas para você ficar bom nas coisas. 10.000 horas para você ficar bom nas coisas. Que está relacionado, que está no livro Talent Code também. Sim. Que tem a ver com a repetição, tem a ver com o esforço que você faz para você chegar. E a mesma coisa com os empresários. Porque você pega assim dentro do empresário, ele faz, ele trabalha, às vezes você está... eu vi outro dia, não sei se você chegou a ver no Instagram, tem a linha do Warren Buffett. A linha assim, do 1970, quando ele começou a investir, e até 2024, assim, 2024. Aí ele vê o patrimônio. Aí aqui é 1 bi, 10 bi, 100 bi, né? Uma coisa assim. Exponencial. Aí ele é assim, não é exponencial, ele vem assim, ó. Vem assim, ó. Aí ele vai, não tá para ver, mas ele vem assim, rasa. Bem colado. Aí de repente, a hora que ele acerta, aí faz isso aqui. Sim. Aí o cara, em 5 anos, ele sai de um patrimônio de 600 milhões para 150 bi. Sim. Aí você olha... Mas isso aí é por causa de juros compostos. Oi? É por causa de juros compostos. Porque as rentabilidades dele mais cedo, às vezes era até mais alto do que agora. Mas o que acontece? Ficou tão grande o montante que se dobra a cada 5, 6 anos, vai dobrar de 50 bi para 100 bi, em vez de 100 milhões. Pois é, mas se ele olha aqui e fala assim, putz, meus investimentos não estão legais. Sim. E ele vende tudo aqui. Não, ele continua fazendo super bem feito. Mas aqui, a maior fator na equação foi o tempo. Foi o tempo que ele continuou fazendo até... Mas o tempo que ele fez foi de 1900, sei lá quanto, até 15 anos atrás, 20 anos atrás. Uma das razões que ele é tão rico é porque ele está investindo há muito tempo. Ele começou a investir com 6 anos de idade. Então vamos fazer assim, ó. Agora que você está comigo, pega o modelo do Warren Buffett e faz vamos com você? bombar. Tá bom. Tá aqui, ó. Bora. Lançado Tá o desafio. Tá fácil. Filho, quando a gente senta na mesa de jantar, tem um monte de atleta, um monte de gente. A gente fica falando de sunga, maiô, óculos, cloro, o que rola? Conta pra turma aí. Como assim? Quando a gente senta pra relaxar, visita em família. Ah, a gente em casa? Tá. Como é que é você em casa com a gente, pô? Aqui o nosso podcast ele fala de negócio, mas fala de família, fala dos nossos negócios pessoais. Sim. Bom, a gente, quando tá eu e você... Tivemos um encontro familiar, inclusive, ontem. Eu fiz uma surpresa, fui lá, peguei um avião de BH mais cedo. Eu ia vir para São Paulo, mas eu vou voltar 2 dias mais cedo, vim 2 dias mais cedo e apareci lá em Itu. Mas, eu diria que quando eu e você está junto, a gente fala muito sobre ou natação ou sobre negócio, sobre empresa. Mas quando a família inteira está junto, aí é mais brincadeira, né? Aí a gente não fala tanto sobre Agora negócio. Que os seus primos estão ficando mais velhos, né? Agora é negócio. Exatamente. É business também lá, né? Eu acho que uma coisa que eu acho legal sobre isso é que tem muita gente que vai para casa e não quer falar sobre trabalho. Tem muitos casais que chegam em casa e não quer, a única coisa que eles querem falar sobre é trabalho. Fim de semana não quer falar sobre trabalho. Mas comigo, com a minha namorada e com você, com a minha família, eu falo muito sobre trabalho em casa. E eu acho que isso é uma coisa boa porque eu gosto de trabalhar, estou gostando do que a gente está fazendo. E eu acho que isso tem a ver com os projetos que a gente está desenvolvendo. Então, isso aqui não estou criticando ninguém, cada pessoa pode fazer do jeito que quer.
Mas para mim, eu acabo trazendo muito trabalho para casa e é prazeroso. E a minha namorada traz o trabalho para casa também, a gente conversa sobre isso, a gente se ajuda. E eu percebo que tem aqueles dados, né? Você gasta, sei lá, quantos por cento da sua vida adulta trabalhando. É muito tempo trabalhando. Você gasta mais tempo com as pessoas que você trabalha no escritório do que com a sua família. Às vezes do que o seu cônjuge. Cônjuge. E aí, Cônjuge. E aí, o que isso me faz perceber? Que a gente tem que gostar do trabalho, a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Perfeito. E eu passei um tempo que eu fiquei trabalhando para outras empresas, eu gostava, teve a primeira que eu não gostava tanto, mas é porque eu não acreditava no produto, não acreditava no que estava acontecendo. Então acho que é importante encontrar uma empresa que você gosta, seja empreendendo ou seja um projeto, foque mais no que você está fazendo na empresa do que quanto você está ganhando. Porque eu tenho muito amigo que ganha muito dinheiro, mas assim, tá cansado, tá acabado e não tá tão feliz quanto poderia estar, talvez ganhando um pouco menos e trabalhando numa empresa que vai ser mais alinhado com o que a pessoa quer na vida. Isso é muito legal. E as transições da vida, elas acontecem, né? Muitos dos seus amigos hoje estão em empresas e estão ganhando dinheiro, alguns deles, mas talvez não estejam na melhor situação. E você está numa transição também, né? Então, além de uma transição de indo para o empreendedorismo, você tem um pé na água ainda, né? Como é que está sendo para você essa circular desses dois lados, né? Ainda com um corpo de atleta, uma visão de atleta e trabalhando e vivenciando esses lados. Quais são os prós e os contras disso, né? Porque tem muita gente que... Sim. Você tem jovens amigos seus que treinam às 6 da manhã e depois às 8 da noite e trabalha o dia inteiro, né? Sim, Um deles é o Caio, que talvez foi campeão, ganhou 3 medalhas de ouro agora no FINCA, né? Quase pegou a Olimpíada. Eu acho que assim, para mim, pessoalmente, é muito bom porque eu não gasto tanta energia com uma coisa só. É quase como se eu tivesse férias da outra coisa na outra parte do dia. Então eu treino de manhã, eu vou pro trabalho, e aí depois, enquanto eu tô trabalhando, eu tô tendo ideias sobre minha técnica, sobre uma coisa da água. Enquanto eu tô treinando, eu tenho ideias sobre o trabalho. E aí fica uma coisa mais leve, porque isso não é o dia inteiro maçante em uma disciplina só. Você tá dividindo o seu tempo entre essas duas coisas. E uma coisa que eu percebo que tá me ajudando muito agora, nessa parte que eu tô... talvez sendo uma função comercial mais forte, uma função de conhecer donos de empresa, aprender com eles. Quando eu chego para um empresário e eu conto um pouco sobre minha história, a pessoa fica muito interessada e quer saber mais sobre o quê? Sobre o trabalho que eu estou fazendo com você e também eu como atleta. A pessoa fica curiosa sobre isso. Então, eu acho que as pessoas elas estão sedentas por histórias autênticas, sobre coisas diferentes do que só trabalho. A pessoa quer falar sobre, você é triatleta, que legal, qual é a sua próxima competição? Vai fazer o Iron? Então, eu acho que isso é uma conexão que quando eu conheço algum empresário do esporte, é instantâneo. Porque a pessoa sabe que eu sou atleta, aquela pessoa ou foi atleta ou um atleta amador, e tem uma conexão super bacana. Então, eu acho que é tudo sobre usar ao seu favor para você fazer com que seu trabalho seja mais prazeroso. E eu consigo fazer isso com a natação e com o trabalho. Muito bom. E a frase que você trouxe aqui é o seguinte: as pessoas estão querendo, sedentas por histórias autênticas. Sim. E o que a gente vai fazer nesse podcast aqui, filho, aqui no Atitude de Campeão, é contar exatamente essa história. A história autêntica, a história do resultado, a história do tropeço, aquela história que vai energizar você, que vai te ajudar a fazer aquilo que precisa, né? Você que está me escutando, você que está me assistindo, nos assistindo. Sim. E a gente vai ter uma oportunidade de fazer isso em vários e vários episódios. Legal. Juntos, né? Fazendo essa construção. Vamos para cima. Vamos para cima com tudo. E antes da gente encerrar aqui, eu queria te dar um presente. Um presente da Vita. Opa! Que são os suplementos aqui, nossos parceiros do nosso podcast. Uma linha incrível. Tá aqui, ó. Tô precisando. Tá pegando aqui nessa câmera. Uma linha incrível aqui de suplementos. Eu sou um ávido consumidor de suplementação para minha saúde. Legal. E aqui fica um presente aqui para você. Eu já recebi o meu presente da Vita. Então fica esse aqui para você. Legal, obrigado. E para todos os ouvintes aí que quiserem mais informações sobre a Vita, pesquise. Vai ter um link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais essa empresa que já está aí no segmento, trabalhando 100% de forma digital e pode ajudar você na sua saúde. E filho, acho que a gente fez uma contribuição aqui incrível para essa galera. Pelo menos esse foi o nosso desejo, nossa vontade. E aguardem os próximos episódios aqui, né? Galera aí que está assistindo, fica à vontade de mandar comentários aí.
de mandar quem que você acha que poderia ser a próxima pessoa a estar aí no podcast, porque a gente vai estar aceitando sugestões. Legal. Para você que está nos seguindo nas redes sociais, deixa o teu comentário aqui embaixo, clique no sininho. Qual que é a sua rede social? Fala aí pra turma. Atitude Pod é o nosso... Atitude Pod, o nosso Instagram aqui do nosso podcast. O que mais que a gente tem aqui pra turma? Vocês podem me encontrar no @gborg2. Tá rolando muita coisa lá de esporte, mas eu vou começar a compartilhar um pouco mais sobre Vai ter os cortes lá? Vai compartilhar um pouquinho mais sobre o que eu faço no meu trabalho. Talvez outros projetos pessoais que vai estar rolando aí, vai ter umas coisas legais lá. E legal. Você tá no @Gustavo.Borges. A gente vai colocar tudo aqui embaixo para vocês, nas informações aqui na nossa transmissão, para que vocês tenham acesso a todas as nossas redes sociais. Isso aí. Cara, foi legal. Vamos pra cima. Cadê as palmas aí, turma? Foi dada a lançada. Obrigado. Valeu. Deu quanto tempo aí?